Boa tarde, queridos alunos e alunas dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos realizar a nossa correção referente ao gênero textual tirinha, certo? Ontem eu postei as atividades para vocês, então vamos fazer essa correção. Mas antes de realizarmos essa correção, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos. Eu tenho observado algumas atividades que alguns alunos não estão fazendo o cabeçalho completo. É para fazer o cabeçalho completo, ok? Com bastante capricho, para que na hora de enviar as fotos eu veja realmente o nome completo e nítida todas as fotos das atividades. E outra coisa, relembrando, quando for correção, mesmo que seja correção, após o término da correção da atividade, é para tirar foto e postar no grupo do Facebook. Ou quem não quiser postar no grupo, pode enviar no Messenger, pode enviar no meu e-mail, no meu WhatsApp, fica a critério de vocês. Mas vocês sabem que tem que utilizar os comentários, certo? Do grupo do Facebook. Vamos lá. Agora que antes de entrarmos nessa correção, vamos relembrar a respeito desse gênero textual tirinha, que é super interessante, porque a tirinha ela é um texto curto, em formato de muito assim, 3 quadrinhos, 3 ou 4 quadrinhos no máximo, certo? Na maioria das vezes. E sempre tem humor, faz a pessoa que está lendo rir bastante. E é encontrado bastante em quê? No meio jornalístico, em jornais. Agora, a tirinha, ela é derivado das histórias em quadrinhos, porque trata-se de uma curta sequência narrativa, de um texto narrado, certo? Agora, outro fator importante. As tirinhas, ela consegue unir a linguagem verbal, que são o que? Textos. Quando eu digo verbal, pessoal, verbal já significa o que? Palavras, textos. Então, linguagem verbal, verbal, textos. Quando vocês ouvirem isso aqui, ó, linguagem verbal, porque são textos. E quando diz assim, linguagem não verbal, não, linguagem não verbal, é porque tem imagens, tem desenhos, ou seja, desenho exposto nos quadrinhos, nos quadros. Então, linguagem verbal são textos, palavras. E linguagem não verbal, que são imagens, são desenhos, ok? E dentro desses recursos utilizados nas tirinhas, temos os balões aqui, onde os diálogos, que são as falas e pensamentos, são identificados, e a fonte do texto, ok? Agora vamos lá então começar essa correção. Vamos ler juntos. Primeiro quadrinho aqui. Pedágio. Pai, você só pode estacionar se me der 50 centavos. Então, aqui vocês podem perceber que nós temos aqui o desenho do menino, que é a linguagem não verbal, ele coloca nas duas mãos aqui para parar o carro, o desenho do carro, o balão aqui identificando a fala, certo?
e a linguagem verbal, que é o texto, ok? Vamos para o segundo. O pai diz assim: por que eu deveria te pagar para guardar meu carro na minha garagem? Veja que o pronome meu e minha estão em negrita, estão em destaque. Então, o pai, olha o desenho do pai, novamente a linguagem não verbal, que é o desenho, e a linguagem verbal, que é o texto, ok? No terceiro quadrinho, ele diz assim: porque senão eu puxo o portão e bato com ele no capô quando você estiver entrando. Olha o desenho do menino segurando o portão. Olha o desenho do portão. Então, menino, desenho, portão, desenho, que é a linguagem não verbal. E o texto, ele explicando o que aconteceria se o pai não pagasse o pedágio. Aí no último quadrinho, diz assim: que mão de vaca. Veja a expressão. Ele aqui todo aborrecido porque o que aconteceu? É o que nós vamos ver à frente. Ó, então temos o desenho, ó, carrinho, temos um armário aqui e ele sentado na cama dele. Então tudo isso aqui é linguagem não verbal. E aqui essa expressão, a linguagem verbal. E aqui o balão indicando a fala. Ok? Agora vamos então para a primeira questão. Que diz assim: releia a passagem do primeiro quadrinho. Você só pode estacionar se me der 50 centavos. Os termos sublinhados indicam que Calvin, o que ele fez? Ele fez uma proposta? Não. Ele não fez uma proposta para o pai. Realizou uma persuasão? Não. Ele não estava tentando persuadir o pai nesse caso, tentando convencer o pai a fazer algo, não é? Letra C. Impôs uma condição? Eu acredito que seja essa a resposta. Quem colocou impôs uma condição, sim. Por quê? Olha só, o se, nesse caso aqui, já indica uma condição. Se me der 50 centavos, você poderá, né, estacionar o carro. Você só pode estacionar se me der 50 centavos. Então, a letra C é a correta. Parabéns a todos que marcaram a letra C. Vamos para a questão de número 2. Explique o porquê do destaque nos termos meu e minha na resposta do pai ao Calvin. Vamos voltar lá? Aqui diz assim, ó. Porque eu deveria te pagar para guardar meu carro na minha garagem? Por que eu deveria te pagar para guardar meu carro na minha garagem? Pessoal, aqui já fica explícito, já fica claro que o pai quer dizer ao filho que a garagem pertence a ele, que o carro é dele. Então, está demonstrando a posse. Quando está em negrita aqui, essa entonação já está demonstrando posse. Então, ele não tem que pagar pedágio para guardar o carro dele, ok? Então, vamos lá. Agora, qual seria então a melhor resposta? Os pronomes meu e minha expressam a ideia de posse.
A entonação, ou seja, a forma como foi colocado lá, negrita, e a forma como foi relatado pelo pai, a entonação do pai de Calvin deixa claro que tanto o carro quanto a garagem pertencem ao mesmo, certo? Então, essa é a resposta da número 2. Agora, questão número 3. O que nos revela o último quadrinho? Quando diz assim, pessoal, a expressão mão de vaca, a gente já ouviu muito isso, essa expressão mão de vaca. Ela expressa a ideia de que o pai não fez questão de realizar o pagamento do pedágio e, consequentemente, colocou o Calvin de castigo no quarto, tá? Então, lá vocês podem observar a tristeza do Calvin no quarto de castigo, e o pai não realizou o pagamento do pedágio, certo? Agora, justifique o emprego das formas porquê separado e o porquê escrito de forma junto aqui, certo? Na tirinha. Em qual tirinha lá? Vamos voltar para ver. Aqui, ó. Por que eu deveria te pagar para guardar meu carro na minha garagem? Veja que tem um ponto de interrogação. Então, quando for pergunta, nós deveremos utilizar o porquê, escrever o porquê de forma separada. Isso daqui, pessoal, é regra da gramática. Então, quando for pergunta, deve ser o porquê separado. Aí o Calvin respondeu assim no terceiro quadrinho: porque senão eu puxo o portão e bato com ele no capô quando você estiver entrando. Veja que Calvin respondeu. Então, quando for resposta, devemos ou utilizar o porquê escrito de forma o quê? Separado? Não, tem que ser junto, ok? Ó, porquê, certo? Então a resposta tem que ser junto. Quando for pergunta, separado. Então vamos lá. Ó, o emprego do porquê separado indica que é utilizado quando for fazer uma pergunta, escrever uma pergunta. E para a resposta deve ser utilizado o porquê de forma junto, separado, escrever junto, ok? E mais na frente nós vamos relembrar, e quem ainda não sabe, aprender as outras formas de escrever o porquê. Então, faça a correção, ao terminar, tira a foto da correção e envie nos comentários. Boa tarde a todos e até a próxima aula.